Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. Estaremos juntos aqui para falar um pouquinho mais sobre a evolução do teatro da antiguidade à contemporaneidade. Esta que é a aula número 2. A gente dividiu esse tema em duas partes, beleza? Então, vamos lá. Bom, teatro realista, tá? O teatro realista se desenvolveu durante o século XIX. Lembre-se que o realismo surge em oposição ao movimento artístico anterior, ou seja, o romantismo, né? Portanto, a partir de diversas transformações históricas e sociais que ocorreram durante o século XIX, o realismo vem criticar diversos costumes da sociedade vigente. Então, aí, o teatro realista é uma oposição ao teatro romântico, tá? Eles vieram aí, o teatro realista veio para falar alguns temas, né, que o teatro romântico ele não tinha, não falava. Então ele veio aí para falar e contradizer algumas ideias, beleza? A origem, né? O realismo foi um movimento artístico que teve representações na literatura, né? Na música, na arquitetura, escultura, na pintura e também no teatro, certo? O teatro realista surge na segunda metade do século XIX na Europa, se espalhando por todo o mundo, né? Então aí nós vimos que ele aparece em várias outras linguagens e também no teatro, né? Na música, na arquitetura, nas esculturas, nas artes plásticas e em várias outras modalidades aí das artes, certo? Algumas características, tá? Observem essa parte. Uma vez que o realismo surge com o intuito de pôr fim ao movimento romântico, né, que nós tivemos aí esse contraste, os personagens do teatro realista são pessoas comuns e, portanto, são idealizadas, né, são criadas aí para serem aí pessoas do cotidiano, né? Nos outros tipos de teatros, nós vimos que alguns teatros eram caracterizados pela criação, pela oposição pela colocação dos deuses, né, nesse teatro, e outras por outros contextos. Já no teatro realista, nós temos aí o homem cotidiano, né, esse homem que somos nós, né, introduzido dentro do teatro. Tranquilo? Os temas mais recorrentes são ligados ao cotidiano, né, às fraquezas humanas e também aos problemas de ordem social, ou seja, a nossa sociedade, né? A linguagem utilizada nos textos também muda, né, de dramaturgia da época, é simples, coloquial e objetiva, com o intuito de demonstrar a realidade tal qual ela é, né? Então, mais uma característica é o texto, né, que é esse texto com uma linguagem mais coloquial, essa linguagem cotidiana que nós utilizamos no nosso dia a dia, justamente para enfatizar essa característica do homem cotidiano. De tal modo, né, centrado nesses aspectos, o movimento realista demonstra as diversas facetas dos familiares, né, tal qual a falsidade, a impotência, né, da pessoa humana, o egoísmo também, os conflitos psicológicos, etc. Então a gente pode observar que ele traz em si temas realmente voltados para o ser humano, né? As coisas, os sentimentos do homem. Então ele coloca também aí esses temas dentro do teatro, né? Além disso, temas polêmicos também, como a prostituição e a promiscuidade, né, são explorados, né? Outros temas aí dentro do teatro realista. É justamente para trazer essa realidade da vida, né?
Por isso, teatro realista. O palco do teatro realista demonstra a preocupação com o texto teatrais, a sua revelação na arte dramática. Assim, os cenários realistas são vazios e destituídos de grandes detalhes. Para tanto, o foco principal é revelar as mazelas da sociedade e das profundezas do ser humano. Com isso, o teatro realista esteve preocupado, né, com a verdade e a realidade. Além disso, com o tempo presente em detrimento do passado. O que importava era demonstrar os problemas do ser humano e da sociedade. Então, nesse contexto, até mesmo o cenário era algo mais diferente, né? A importância ali era justamente esses problemas do ser humano, né? Falar sobre as angústias, falar sobre as tristezas, falar sobre os problemas. E nesse contexto, o próprio cenário em si, ele se torna um cenário que não é tão importante quanto o objetivo da mensagem. Beleza? Alguns dramaturgos, tá? E algumas obras importantes, é muito importante vocês notarem para poderem fazer ou verem no YouTube, né? Alguns dos principais artistas e as obras deles. Nós temos aí Alexandre Dumas, tá? E a obra A Dama das Camélias, Henrik Ibsen, com a obra Casa de Bonecas. Nós temos o Gorky, tá? Com a obra Halle e os Pequenos Burgueses. Nós temos o Gerhard Hauptmann, com os Tecelões. Nós temos também George Bernard Shaw, com a obra Casa de Viúvos, tá? O teatro realista brasileiro, da mesma forma, é inspirado no teatro realista europeu, né? Então aí nós temos a ideia que vem para o Brasil. Essa arte vem desvelar diversos problemas sociais associados à época, onde destacam-se os dramaturgos. Aí nós temos os grandes Machado de Assis, com a obra Quase Ministro. Nós temos José de Alencar, com a obra O Demônio Familiar. E nós temos também Joaquim Manuel de Macedo, com a obra Luxo e Vaidade, né? Então a gente observa que todas essas obras elas têm um cunho, né, popular, um cunho que está dentro da nossa sociedade. Tranquilo? O naturalismo realista propõe um novo espaço para o diretor e o encenador, né? O russo Konstantin Stanislavski é o maior representante do naturalismo e chegou a criar um método específico de encenação e interpretação, né? O espaço cênico naturalista também precisou passar por mudanças para dar condições visuais, acústicas ao público, já que a ideia central dessa estética seria a identificação de cada pessoa na plateia com os personagens, de forma que a atmosfera da cena lhes causasse uma espécie de simulacro, uma segunda realidade. Então nós temos aí uma fotografia de Konstantin Stanislavski. Então esse tipo de teatro naturalista, tá? Ele já trata o teatro com, como a própria palavra fala, com certa naturalidade. E isso inclui também a introdução do público à participação daquele teatro, tá? Então, nós temos aí uma nova linguagem de teatro, digamos assim. Tranquilo? O naturalismo realista propõe um novo espaço para o diretor e o encenador. Então, nós temos aí um novo aspecto aí para o diretor e também aquele que vai encenar, ou seja, o ator, né? O Constantino é um maior representante do naturalismo e chegou a criar também o método de encenação, né? Então aí nós temos também um lugar onde o palco, né, o cenário, o teatro em si, ele começa também a ser trabalhado de formas mais naturais, digamos, o espaço do teatro, tá? Não a prática artística em si, mas o espaço, ele começa também a ter um tratamento mais naturalizado de cenários, ok?
O teatro impressionista surgiu na Alemanha entre as duas grandes guerras, sendo basicamente uma fusão entre o pessimismo e o cenário desolador do pós-guerra com a literatura fantástica. O teatro impressionista explorava a explosão das emoções, por isso havia peças com muito suspense e cenários expressivos. Uma grande marca do teatro impressionista é a mudança de identidade dos personagens, que podiam assumir a forma de objetos, assim distorcendo a realidade, né? Então o teatro impressionista, ele vem aí depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E vem também para falar sobre essas questões do próprio ser humano, né? E uma característica impressionista é a questão da tentativa de, vamos dizer que é uma tentativa de explorar cada vez mais o sentimento humano, né? E falar dele de uma forma mais dramática possível, tá? Fazendo assim com que as pessoas tentem sentir, né, cada vez mais aquelas atuações, certo? E assim começarem a ter uma nova percepção de teatro, tá? Então esse aí é uma das características aí do teatro impressionista. Na Alemanha, por volta de 1910, teve início o expressionismo. Então nós tivemos o impressionismo e o expressionismo, tá? Um movimento de rejeição ao naturalismo e a encenação que pretendia criar uma ilusão da realidade, certo? Então aí o expressionismo ele já veio para ir contra o naturalismo, tranquilo? O expressionismo inovou radicalmente o cenário apresentando uma leitura não realista, né? Então nesse caso aí nós temos uma leitura que não faz parte aí do contexto social, né, de cada pessoa. O expressionismo inovou e distorcendo aí os elementos da cena, né, pretendia chamar a atenção do público para a arte em si, mesma, e não para a imitação da vida. Então eles queriam falar justamente do teatro, da questão ali da ideia do teatro, né? E não apenas imitar a vida cotidiana. George Kaiser e Ernest Toller, que vocês podem observar aí embaixo, né? Foram os primeiros expressionistas, no teatro, e em seus trabalhos buscavam mostrar a expressão do sentimento humano. Então essa palavra, tá? Essa frase, aliás, sentimento humano, é uma das principais características do expressionismo, o sentimento, tá, galera? Ao invés de apenas retratar a sua realidade externa, exibindo ainda temáticas sociais, mostrando o homem em luta contra a mecanização desumanizadora da sociedade industrial. Então eles também falavam de alguns pequenos assuntos, mas, né, tentavam trazer esse sentimento humano para dentro do teatro, né? E assim trabalhando a ideia do teatro, de que o que importava era o teatro em si, não apenas temas, né, da vida cotidiana e rotineira. Tranquilo? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até o nosso próximo encontro. Até mais.